Olá, Trendlines! Iniciando aqui a nossa quarta aula do estudo de derivativos, continuando a nossa caminhada, a nossa construção do conhecimento. Já chegando aqui, agradecendo a todos que estão acompanhando aqui a quarta aula. É sinal que a caminhada está sendo realmente feita, você acreditou aqui no projeto, acreditou no estudo. Então hoje vamos colocar mais um tijolo no conhecimento. Você que já viu a aula 1, a 2, a 3, é fundamental assistir na ordem, porque como eu falei, aqui é uma construção do conhecimento. Então é um tijolo sobre outro tijolo, é uma informação sobre outra. E justamente nesse ponto você já deve entender que no nosso mercado de derivativos temos call e put, temos direito e obrigação. E justamente nesse meio termo aqui que a gente vai tentar capitalizar através do strike e do prêmio. O strike definindo o valor de um ativo, o prêmio quanto eu vou pagar, quanto eu vou receber. E nesse ponto hoje é a aula 4. Nós vamos falar de dois pontos importantíssimos. O primeiro ponto é o spread. Como vamos identificar o spread, até que ponto ele é útil, até que ponto ele vai atrapalhar, qual é o spread ideal que vamos trabalhar. E também vamos começar a falar de como é que define o preço de uma opção, de onde é que vem esse prêmio que a gente fala tanto. Então hoje vamos aprofundar com o estudo de spread e de prêmio, para na próxima aula já começar a falar de estratégia. Então hoje fechamos a parte que eu comento teórica. Eu digo que é o mínimo do mínimo do mínimo, é justamente nessa aula 4, você vai terminar entendendo a base de todo o nosso estudo derivativo. A partir da quinta aula, já com estratégia, já colocando a base do que aprendeu até aqui, a gente vai caminhar já na prática. Então mudando aqui, nós já vamos começar os estudos. Bem-vindos à quarta aula do nosso estudo de derivativo. Hoje vamos falar inicialmente de spread. Mas o que é o spread? Eu nunca ouvi falar. O que é isso? É aquela brincadeira, né? O que é, de onde vem, o que faz. Então vamos imaginar o seguinte. Hoje nós estamos com o mercado a 28,2 e eu quero ver um contrato de derivativo de opções para o dia 17 de junho. Então estou aqui na Deribit 17 de junho. Já por que Deribit? É importante lembrar, a Deribit hoje é a que tem a maior volume, o maior volume dentro do mercado de criptativos está na Deribit. Então, óbvio, nós temos um maior volume, tende a ter uma maior liquidez. Volume e liquidez que estão diretamente relacionados com spread. Por quê? Porque eu vou escolher aqui, mercado 28,2, vencimento 17 de junho, eu vou procurar 28,500. Cliquei na call 28,500, vai abrir aqui na minha tela o movimento do livro de oferta. Então a gente vai saber quanto está a cotação do ativo. Eu tenho de um lado, nós já vimos na outra aula, o book com a ordem de compra, e desse lado vermelho aqui o book com a ordem de venda. A diferença entre a maior ordem de compra e a menor ordem de venda, ou seja, quem está comprando pagando mais caro e quem está vendendo mais barato, essa diferença nós vamos chamar de spread. Aqui na Deribit nós estamos medindo em Satoshi. Então eu poderia ver o seguinte: em média, aqui a ordem de compra mais cara, mais alta, está 325 ou 330. Então vamos botar 325 aqui. Do outro lado, a ordem de venda mais barata está 340
335 agora. Então, nesse momento, o spread, que é a diferença de um lado para o outro, está oscilando entre 10 e 15. Então, vamos aqui colocar 15 pontos. Então, olha a importância de identificar o spread. Só o spread dessa operação, que é a diferença de compra e venda, está em 42 dólares. Então, é importantíssimo você entender que quanto maior o spread, mais complexa é a opção para operar. Eu não gostaria de ter aqui um spread de 200 dólares de um lado para o outro, porque isso aumenta muito o meu risco. Então, o ideal é termos um spread pequeno. Entendendo então que tem que ter um spread pequeno, eu posso calcular aqui o menor spread que poderia ocorrer, que é justamente esse aqui, 0.0005, 14 dólares é o menor spread que nós podemos encontrar dentro da Deribit. Inclusive 14 dólares é o menor valor de uma ordem que você poderia colocar. Hoje não tem como colocar uma ordem abaixo disso. Se nós chegarmos aqui e verificar dentro da Deribit, não tem ordem abaixo desse valor aqui de 14 dólares. Pode até verificar dentro do livro e você vai ver que, olha aqui, ó, o Bitcoin é 34 mil para junho, a ordem mais barata que você vai achar, 14 dólares, e depois dele 28,30. Então, literalmente aqui, o menor spread que você vai ter vai custar 14 dólares. Nós vamos tentar trabalhar sempre com spread de 70 dólares, que é um valor alto, por isso que eu falo que derivativo aqui de Bitcoin não é tão simples, embora seja relativamente fácil, mas não é tão simples matematicamente. Você tem que ter um planejamento. Por isso que no início nós falamos tanto de planejamento, porque o spread no Bitcoin ele vai te cobrar esse valor. Se eu for verificar no Ethereum, já é diferente. Então, se eu for verificar aqui no Ethereum, o mesmo 17 de junho, eu já vou verificar alguns outros pontos. Já vou verificar que temos, ó, a partir de 1 dólar, 2 dólares, operações, e o spread vai variar. Nesse primeiro momento de estudo, vamos focar em Bitcoin. Claro que na parte prática, nós vamos trabalhar Bitcoin, Ethereum e Solana. Então, para você que vem para Bitcoin, já entende que o spread aqui, em termos de dólar, o valor é maior e fica com um valor menor para operar tanto no Ethereum ou até um valor menor ainda, que é justamente operar na Solana. Então, fica à vontade para escolher qual ativo operar, se vou operar Bitcoin, Ethereum, Solana. Já te adianto que lá na frente nós temos como trabalhar um ativo com o outro. Então é um dos trabalhos que temos aqui, é justamente identificar operações que eu consiga efetuar trabalho com mais de um ativo simultaneamente no portfólio. Por isso a gente chama de operações estruturadas. Então eu vou abrir aqui no Bitcoin, no TradingView, e vamos falar de alguns outros pontos importantíssimos, muito importante mesmo no mercado. Eu falei que o spread lá em derivativo é a diferença que tem da maior ordem compradora com a menor ordem vendedora. Essa diferença vamos chamar de spread. Porém, e de onde é que vem a cotação de um ativo? De que local? Como é que ele chega naquele cálculo de derivativo, de saber quanto cobrar por um prêmio? Vamos imaginar o seguinte, eu estou hoje aqui em junho, com o mercado a 28,2 e quero comprar uma opção de compra para o final do ano. Então lá para dezembro. Eu estou agora em junho e quero comprar uma opção de compra para dezembro. Mais uma vez, quando eu falo opção de compra, é unicamente para estudo, para entender de uma forma mais fácil. Nós muito provavelmente não vamos trabalhar com compra seco de opção de compra.
Nós ainda vamos trabalhar com compra de opção de venda. Isso daí a gente vai tentar trabalhar de outra forma. Então, eu vou aqui atualizando a Deribit. O que é que acontece? Eu tenho aqui um ativo a 28,2 e eu defini que eu quero comprar Bitcoin a 35 mil no final do ano. Então aqui 35 mil a minha linha temporal no final do ano. Quais os fatores são importantes para definir o prêmio? Eu sei que o strike eu defini. O strike eu defini aqui 40 mil. Eu sei que o valor atual eu defini aqui. Mas quais fatores são importantes para definir o prêmio de um ativo? Então tenho que ver justamente isso. Qual o fator que é importante? Mudando aqui. O primeiro fator que vai determinar a cotação do prêmio de um ativo aqui, da opção, o primeiro fator é a data de vencimento. Então aqui na Deribit eu posso falar que a data de vencimento que eu escolhi 30 de dezembro. Aí você vem aqui e coloca primeiro fator, a data de vencimento. A gente também chama de prazo ou tempo. É o mais importante porque nós vamos ver lá na frente que nós vamos ganhar dinheiro com o tempo. A base que eu falo que é de tudo aqui é ganhar dinheiro com o tempo. Então, data de vencimento é o primeiro fator importante. Depois desse fator, aí tem a definição do strike que você quer. Então, o segundo fator é o strike. Eu defini o tempo, que é a data de vencimento, defini o strike. São dois fatores importantíssimos. E aí o que acontece? O tempo, ele tem o que nós chamamos de uma derivada dentro dele. E essa derivada dentro dele nós vamos chamar de volatilidade, que vai ser uma outra informação muito importante. Imaginar que volatilidade é a variação que o Bitcoin teve. Volatilidade histórica a gente pode medir em dias, em horas, em semanas. A gente fala que volatilidade histórica é essa variação aqui, que o mercado cai de 48 para 28. Então eu posso falar aqui, ó, o mercado 30 de março até agora, ele teve uma oscilação, uma variação de mais de 15 mil dólares. Posso falar que o mercado tem variação de quase 20 mil dólares. Então essa volatilidade histórica nós temos como ver, tanto em valores de quantitativo, de falar tantos mil dólares, como também falar em forma percentual. Então foi uma volatilidade histórica de tantos por cento. Este ponto é tranquilo porque histórico, é passado, todo mundo já viu. Porém, existe um grau de dúvida. Eu estou com o mercado agora em 28 e eu estou com uma opção aqui de compra para 35. Porém, como nós não temos a capacidade de prever enquanto vai estar o ativo no final do ano, nós podemos falar que ele vai estar nessa área, é uma volatilidade. Eu posso falar que ele vai estar nessa área, outra volatilidade. E eu posso falar que ele vai estar nessa área, outra volatilidade. Em termos numéricos, como é que eu poderia falar? Quanto mais difícil prever o valor futuro de um ativo, maior a sua volatilidade. No caso do Bitcoin, é um ativo bem volátil porque é muito difícil prever enquanto vai estar
daqui a meio ano. Então, como eu não tenho a capacidade de prever enquanto vai estar o Bitcoin daqui a meio ano, e o seu grau de dúvida é muito alto, a sua volatilidade tende a ser muito alta. E quanto maior for o tempo, ou quanto maior foi a distância do meu ponto atual para a data de vencimento, maior tende a ser o grau de dúvida de quanto vai estar, maior tende a ser quanto vai estar a volatilidade, e isto vai interferir em muito no prêmio. Quanto maior a volatilidade, maior tende a ser o prêmio. Por quê? Porque o risco, a dúvida é maior, então o pessoal vai ter um prêmio mais alto. Esse ponto é importantíssimo porque a volatilidade está ligada diretamente ao prêmio e nós vamos explorar isso, sim, ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas, já nas estratégias. Então eu entendi a ligação direta, volatilidade e passagem do tempo. E agora eu vou entender o seguinte: o strike tem muito a ver com o preço atual. Se eu vou comprar uma opção de compra, quanto mais longe o strike for do preço atual, mais barato é o prêmio. Então eu estou aqui com o preço atual 28,3, eu quero lá na frente comprar uma opção de compra de 35. Ela vai ter um prêmio. A opção de compra de 40 vai ter um prêmio menor. A opção de compra de 45, menor ainda. Então, para quem pegou o conceito da outra aula, quanto mais fora do dinheiro for a tua opção de compra, mais barato é o prêmio. Tranquilo para entender essa lógica? Então você está lá numa opção OTM, como a gente chama, fora do dinheiro. Quanto mais longe for, mais barato. Para o outro caminho, quando você está aqui com o mercado agora 28, aí você fala, eu queria comprar a 26. Não, eu queria comprar a 24. A outro fala, não, eu queria comprar a 22. Quanto mais dentro do dinheiro, ou seja, quanto mais para baixo for, mais caro é esta opção. Por quê? Porque já está dentro do valor do ativo. Então, quando você está dentro do dinheiro, quanto mais dentro do dinheiro for, mais caro, maior é o prêmio da opção. Então, entenda que é importantíssimo compreender este ponto e este ponto. Compreender que quanto mais dentro do dinheiro, maior é o prêmio que eu pago para comprar uma opção de compra. Quanto mais fora do dinheiro, menor é um prêmio que eu pago. Volatilidade. Quanto maior for a volatilidade, maior é o prêmio. Quanto menor a volatilidade, menor o prêmio. A data de vencimento tem a ligação direta com a volatilidade, aqui no caso do Bitcoin. Então você já tem essa base de conhecimento para entender que a estrutura que nós estamos montando aqui depende de um spread, que eu vou ter que ter a leitura de um spread relativamente pequeno, eu vou ter que ver a cotação atual do mercado, vou ter que ver o strike que eu quero efetuar a operação, identifiquei a minha volatilidade, ficou legal, eu vou identificar o vencimento, porque ele já vai depender da volatilidade, e aí para concluir minha leitura, eu tenho que ter expectativa de retorno. Por quê? Porque eu posso gerar uma renda passiva com derivativo. Então, sim, a minha expectativa de retorno é um fator fundamental aqui. Por quê? Vamos partir de um princípio que a nossa expectativa de retorno ela vai se dar na base de juros. Então eu posso imaginar o seguinte: eu tenho uma taxa de juros aqui no Brasil de 2 dígitos.
Então eu posso falar que uma taxa de retorno de 10% ao ano aqui talvez não seja interessante. Para um fundo americano hoje, uma taxa de 10% ao ano de retorno é algo maravilhoso. Então são pontos de vista diferentes que fazem ter um peso diferente na estratégia. Eu trabalho com grupos na Europa que, se eu falar que a estratégia te dá uma renda passiva anual de 5%, sem risco, porque o único risco que a gente fala é o risco de quebrar uma corretora. Aí é outra coisa. Mas eu digo o risco matemático da operação não tendo e você tem uma expectativa positiva de 5% ao ano, é maravilhoso uma estratégia que chega momento de não ter book para completar a ordem. Mas para o Brasil, uma taxa de 5% ao ano de retorno já não é tão interessante. Então essa expectativa de retorno faz com que, depois que eu calcular data de vencimento, strike, volatilidade, eu chegue ali na expectativa e falo, não, para esse tipo de mercado, essa estratégia não vale a pena, porque a expectativa de retorno está ruim. Para outro mercado, essa expectativa de retorno ela é boa. Então, dentro do planejamento, por isso eu falo, a gente chega aqui no final da aula 4, muito focado em conhecer a base de tudo, para ir falar do planejamento, para aí sim começar a operar. Você termina agora a quarta aula e já pode falar que tem a base de derivativo. Você já tem a estrutura base para começar a operar. Na próxima aula nós vamos ver volatilidade na prática e já vamos montar a primeira estratégia. A primeira estratégia já vai ser na próxima aula, então você já vai chegar e ver, olha, primeira estratégia para eu começar a ver na prática como funciona. Lembrando, a partir de agora vamos ter 30 estratégias. Nós vamos falar de vários outros conteúdos agora, mas todos dentro do ponto de estratégia. A gente vai ter um conteúdo chamado gregas. Eu não adoto muito diretamente, a gente vai entender por quê. A base que nós vamos precisar para trabalhar daqui em diante foi passada agora nas 4 aulas inicial. A partir de agora no YouTube é estratégia, colocar em prática e literalmente aproveitar o momento atual do mercado, estruturar para colher os frutos lá na frente. Bons estudos, qualquer dúvida deixa aqui o comentário, lembra de seguir o nosso conteúdo, vou colocar aqui na tela o Instagram, para quem ainda não conhece, já está aqui, Jean Trendline, já fica também aqui no material, já fica em todo o nosso conteúdo, Jean Trendline lá no Instagram, fica também o pedido para, se gostou, te inscreve aqui no canal, compartilha esse conteúdo, porque obviamente vai cada vez mais chegar novas pessoas no mercado atual. Oportunidades nós temos de várias formas, é extremamente importante estar bem preparado para saber aproveitar. Bons estudos e até a próxima!